Olá, empresários e empreendedores. Ricardo Schramm, da Winkler Gestão de Negócios. Hoje converso com uma pessoa que conheci, um bom amigo dos nossos tempos de associativismo, Gilson Buggs. Tudo certo, Gilson? Tudo bom, Ricardo? Bom te ver aqui, né? Que é muito bom poder contar um pouquinho, né, o que a gente aprendeu na caminhada de empreendedorismo, né? E bom falar um pouco para todos que queiram escutar um pouco sobre empreendedorismo. Legal, Gilson. Antes de a gente falar dos seus planos atuais, eu queria escutar um pouquinho da tua história, que tu contasse um pouquinho daquilo que tu vivenciasse, né? Tu crescesse dentro de uma empresa familiar, né? Criada, que vinha dos teus pais, aí tu assumisse, tocasse durante um tempo, aí tomou uma decisão de mudar totalmente de negócio, né? E aí inventou um produto que, cara, eu achei uma ideia sensacional, que é a bicicletinha, né? E hoje tu assume um outro desafio na tua vida, que é a questão de um cargo público, né? Fala um pouquinho de como é que foi essa história, como é que foi essa caminhada, os percalços. Tá, Ricardo, eu vou tentar resumir um pouco e qualquer coisa você me pergunta, né? Porque são muitos acontecimentos lá na vida de empreendedor, né? Apesar de eu tenho 40 anos, mas eu comecei muito cedo, né? Como você falou, já com 10 anos eu já trabalhava na indústria de madeiras, né? E auxiliando em produção, depois de office boy, etc. Com 14 anos eu já montei o meu primeiro negócio, né? Que eu saí da indústria da família e montei o primeiro negócio, que foi uma locadora de videogames, né? Isso em 1994, né? Era a primeira na nossa cidade, de Pinhalzinho, né? Eu brinco, eu, meu irmão e mais alguns amigos, pegamos nossos videogames, né? E montamos, íamos para o Paraguai, que fica próximo aqui, né? Para revender para a turma. E isso foi uma experiência, a primeira experiência que eu estava à frente do empreendedorismo. Depois disso, continuei, né? Trabalhando indústrias da família, depois fui para Florianópolis, onde me formei em administração pela UFSC, me formei em design pela UDESC. Em Florianópolis tive a oportunidade de trabalhar em outras empresas de inovação, né, da área tecnológica, estagiário de outras empresas, e lá também montei uma marcenaria, um negócio, né, de madeira, e também tive um escritório de design junto com alguns sócios. E depois disso, eu também estudei um tempo na Argentina, né? Fiz uma graduação sanduíche na Argentina, depois voltei para o Oeste, né? Continuando trabalhando em empresa familiar, no ramo de madeira, e fiz pós-graduação em engenharia de produção, etc. E sempre fui muito ligado ao associativismo, onde foi que a gente se conheceu, né? Muito ligado ao associativismo voluntário, na associação empresarial daqui, nas CGES, que foi uma grande escola, né, qual eu recomendo para todo mundo, né, assim, realmente foi uma grande escola, a Federação, a FACISC, né, e trabalhando no ramo industrial. E há uns 4, 5 anos atrás, 4 anos, eu tive um filho, né, eu e a minha esposa, Maria Fernanda, tivemos um filho, que é o Gabriel, e a gente decidiu repensar um pouco a vida e por onde a gente estava indo, né? E decidiu fazer uma empresa para ser pequena, para oportunizar a gente ficar junto com o nosso filho, ver crescer, e não trabalhar mais com commodity, né? Tentar fazer alguma coisa que realmente brilhasse o olho do cliente, e o nosso também. As duas questões, né? O nosso olho e o olho do cliente. Foi fazer uma empresa com tudo que a gente acreditava que o mundo iria, né? E tudo que a gente acreditava como pessoa, né? Foi bem assim. E também aproveitando toda a rede de contatos que a gente teve no associativismo. E assim nasceu a bicicletinha, que foi meio um projeto no começo, para falar, vamos ver se tudo que a gente ouve nos livros e tudo que a gente ouve que as pessoas fazem no mundo funciona ou não funciona. Então foi uma mudança total, né, de conceito, de como encarar negócio, sair da indústria seriada, que era onde que eu sempre trabalhei, e a gente foi assim, né? Depois do projeto virou uma empresa,
e fazem 6 anos que eu aceitei a primeira vez trabalhar, né, vindo da iniciativa privada a vida toda, trabalhar em órgãos públicos, ser servidor público, né? Então, hoje, além das atividades empresariais, as quais eu deixo um pouco de lado, porque hoje o meu tempo praticamente é todo dedicado a ser servidor público, né? E a minha esposa que acaba ficando mais à frente da Bisquetinha, claro, né? É uma empresa pequena, a gente conversa e ajuda, mas eu estou com essa experiência nova que é à frente da Junta Comercial do Estado. Uhum. Ô Gilson, é claro que para te poder se distanciar um pouquinho desse teu negócio, da bicicletinha, tu teve um tempo de preparação, né, para poder delegar para tua esposa, para ela poder tocar o negócio sozinho, mesmo que tu à distância consiga dar alguma ajuda para ela, com outras pessoas também, provavelmente auxiliando tanto na produção quanto na gestão do negócio. Como é que foi esse período de preparação para que isso pudesse acontecer e que a empresa sentisse o mínimo possível essa tua saída? Na verdade, a gente não teve tempo de preparar, porque foi meio da noite para o dia. Em uma semana, né, eu recebi o convite, né, a gente conversou muito internamente em casa, né, se aceitavam ou não, e todas as pessoas que a gente falavam, não, vocês têm que aceitar, um desafio bom, um aprendizado bom. E a gente sempre estava do outro lado do balcão, às vezes até criticando ações públicas, né, voltadas ao empreendedorismo, e achou uma oportunidade para tentar também fazer alguma coisa para a sociedade, né. E foi muito puxado, né? Está sendo ainda, porque nesse meio tempo, acaba quase trabalhando sexta e domingo na empresa, porque, né, não é quando tem tempo, né? Então, realmente, a pandemia acabou auxiliando, né? Porque nesse sentido, porque o trabalho remoto ajuda. Só que a nossa empresa, que é a Bisquetinha, a nossa forma do negócio também proporcionou esse afastamento um pouco maior. Por quê? Desde o início da empresa, a gente pensou a empresa como não um prédio, né? Não como estrutura física, estrutura pesada. A gente pensou como uma empresa para uma empresa ser leve e com parcerias, né? Então, tudo que a gente faz na empresa é tudo com parcerias com pequenos empreendedores locais da nossa cidade, que é Pinhalzinho. Isso nos auxiliou. Então, nós não temos uma estrutura de fábrica tradicional. Apesar de a gente vender produto, que é uma bicicleta de equilíbrio de madeira, quem faz as etapas não somos nós, são outros empreendedores. Isso nos facilitou, porque a gente fica na gestão do negócio, né? Na gestão de abrir novos parceiros, a gente teve que abrir novos parceiros, aumentar a produção dos parceiros, contratamos pessoas para nos auxiliar também, reforçamos o time, né? Então, foram questões que foram arrumando, né? Hoje a gente já está um pouco mais redondo nesse sentido, mas a própria forma da gente ter o conceito da empresa nos ajudou para deixar afastar, mas isso foi um pensamento nosso também desde o início da empresa, que a gente tivesse uma empresa leve, que não dependesse tanto só de nós e que a gente pudesse ter uma qualidade de vida, né? Então, daqui a pouco, quer viajar 15 dias, 30 dias, a gente já tinha preparado a empresa para isso, né? Então, em partes, a forma de a gente gerir a empresa, né, pensando nesse mundo atual, que a gente acredita que né, a possibilidade de você não precisar pegar todos os processos internos e imobilizar muito capital dentro de uma empresa, né, maquinários, gente, tu deixar assim, o mundo é muito dinâmico, então daqui a pouco a gente pensa, investir muito em um único produto, daqui a pouco esse produto não tem mais uma atenção que o cliente precisa, a gente precisa também estar não precisa um transatlântico que é mais difícil de girar. Então, a gente sempre pensou nisso, ser uma empresa leve, né? Então, isso facilitou. A gente, claro que teve algumas dificuldades nessa passagem, pioramos em alguns sentidos, mas melhoramos em muitos também. Entendi. Era justamente nessa linha que eu ia te perguntar agora, mas antes, né? Tu como designer, como é que foi a concepção da ideia de montar a bicicletinha? Da onde que veio a certeza de que seria um negócio interessante ou não tinha certeza? Assim, boa essa pergunta, tá, Ricardo? Porque tanto eu como a minha esposa somos designer de formação, né?
Então, eu sou gráfico e ela é produto. E nas empresas que a gente trabalhava com commodity, a gente sempre tentava agregar o design, mas ele ficava muito superficial, porque era sempre uma briga por custo, né? Reduzir, não que o design não pode ajudar nisso, pode, lógico, mas era sempre uma briga por custo, reduzir custo, aumentar a capacidade de produção, investimento em maquinário, e era sempre uma corrida meio contra a máquina, assim, né? E tem que fazer mais barato, tem que comprar mais barato fornecedores, não era um mercado ganha-ganha, assim, né? Então, e a gente ganhou até prêmios de inovação em design com a empresa, né? Estadual, nacionalmente até. E principalmente a minha esposa, Maria Fernanda, ela trabalhava muito com consultoria com empresas aqui no Oeste na área de design, eu também, mas mais ela. E a gente, às vezes, chegava nas empresas com as ideias e tentava implementar, né? Mas a gente via que a empresa ela não estava com uma cultura madura para receber o design, né? Ela não via que aquilo realmente estava madura para inovar da forma que a gente achava que queria. E aquilo para nós ia desgastando, que a gente fazia um projeto, não ia para frente, né? Às vezes até nos desmotivava, pensando, mas será que a gente não é bom nisso, né? Não ia para frente, ou não sabe se comunicar com o empresário. Que a gente decidiu, falou, não, vamos buscar algo para nós, vamos fazer um produto com design nosso e com um conceito de empresa também. Não é só o produto em si, mas todo um conceito, como que depois a gente pode falar um pouco do nosso conceito. E a gente já estava buscando. Como vamos fazer, já estava até montando um escritório de design para fazer para nós, né? Já montando e buscando um produto. E quando o nosso filho pequeno, a gente conheceu o conceito de bicicleta de equilíbrio lá fora, né? E a gente pensou mesmo, a gente precisa fazer isso no Brasil. Nós precisamos oportunizar o acesso mais fácil a esse produto no Brasil e fazer a nossa marca de bicicleta de equilíbrio. E é algo que a gente costuma fazer, porque mais que a gente fala desde o lançamento que a bicicleta de equilíbrio não é uma invenção nossa, a gente fez a nossa bicicleta de equilíbrio, os nossos conceitos. As pessoas ainda acham, às vezes, que a gente inventou a bicicleta de equilíbrio. Uhum. E é algo que a gente pensa assim, às vezes a gente não precisa inventar a roda. Tem muita coisa no mundo que a gente pode aperfeiçoar ou melhorar ideias. Tudo existe, né? A bicicleta de equilíbrio, por exemplo, a primeira bicicleta de pedal, a primeira bicicleta do mundo era uma bicicleta de equilíbrio, em 1800 e pouco, né? Então, depois foi evoluindo, colocaram o pedal, né? E depois, agora, foi tirado o pedal. Então, a gente pensou nisso, estava buscando um produto que se encaixava no nosso momento de vida, que a gente poderia fazer localmente com os fornecedores, poderia usar o nosso conhecimento do design, nosso conhecimento de madeira, né? Eu tenho 40 anos, 30 anos eu trabalho com madeira, né? Então, esse conhecimento também, né? E também que tinha a ver com nossa fase de vida, que a gente queria transmitir um pouco, que era o quê? Oportunizar os pais passarem mais momento com os filhos brincando e também vendo o mundo assim, apesar de nós adorar tecnologia, como eu te falei, meu primeiro negócio foi videogame. Então, eu adoro videogame, né? Eu não posso falar que não gosto de joguinho de computador, mas a gente via que estava faltando um pouco de equilíbrio para as crianças, né? Que eu, apesar de jogar videogame, eu me ralava o joelho, caía de bicicleta, me enchia de barro lá fora, e a gente pensou, nós temos que fazer um equilíbrio desse mundo analógico e eletrônico. Então, um brinquedo para brincar no mundo lá fora, né? A gente queria isso. Então, foi meio uma junção de etapas de vida, etapas de conceitos, momentos que a gente queria fazer, né? E foi uma junção, assim, e principalmente essa parte de querer aproveitar o nosso conhecimento do design para nós termos um produto nosso e mostrar que uma empresa pequena, né? Pequena, pode investir em design também e que pode se diferenciar investindo em design. Legal. Inovação, na verdade, não é inventar alguma coisa nova, né? Pode ser implementar alguma coisa que não existe na nossa região. Isso já é inovação, ou mesmo modificar um serviço, um processo, alguma coisa nesse sentido, né? Falava até com o Daniel, não sei se tu lembra do Daniel, ou tu conheceu o Daniel. Bom, é isso, Então, ele fala muito sobre essa questão de inovação, né? A gente até fez um vídeo aqui no canal, e aí ele estava falando sobre essa questão. Também, ele não é designer, mas ele tem uma empresa que trata que o design é o carro-chefe do negócio dele, né? Que é a Tendência Design. E ele aplicou muito dessas soluções que ele trouxe do mundo do design
nos negócios que ele gerencia. E trazendo essa situação do nosso aprendizado, de tudo que a gente carrega, o que o associativismo ele trouxe para dentro do teu negócio, Gilson? Não só do negócio, na verdade, da tua vida, né, como um todo. Me trouxe muito, né? É até difícil assim, mas relacionamento, né? Contato. Eu acho que o associativismo, principalmente o associativismo jovem, assim, me trouxe de tu conversar com pessoas que querem ir para frente também, né? Tu vê pessoas que querem ajudar uns aos outros, querem ir para frente, querem se desenvolver, querem crescer. E o associativismo nesse sentido também, as pessoas às vezes concorrentes se trocando ideias, né? E a gente tentou usar isso na empresa. Então, assim, como eu falei, tudo que tem em Pinhalzinho, na nossa cidade tem 20 mil habitantes, que pode ser produzido a bisquetinha aqui, a gente faz aqui. E isso é uma prova, tipo, a gente tentou pegar o associativismo nisso, e lá bater. Então, a embalagem é feita aqui, o material gráfico, a madeira, a pintura, o estofado, são todos outros empreendedores. Então, uma cidade pequena, a gente quis mostrar que uma cidade pequena, ela tem um ecossistema, principalmente em Santa Catarina, né, que a gente tem tantas regiões, tantas cidades pujantes, que pode ser feito uma empresa pedindo ajuda nos parceiros. Isso o associativismo me mostrou, que o empreendedor, se tu pede ajuda e tu mostra que quer crescer, que tu quer trabalhar, ele te ajuda. Isso foi o associativismo que me mostrou. Eu posso bater na fábrica lá que faz a madeira e falar, ó, seguinte, eu tenho esse projeto, tu consegue desenvolver um material para mim? As pessoas são parceiras no mundo do empreendedorismo e principalmente no associativismo, porque as pessoas querem que todo mundo cresça. Isso foi o principal. Até com relação ao próprio CEGESC. Antes de lançar, eu liguei para muitos amigos do CEGESC, perguntando, eu preciso de uma roda de bicicleta, o que tu acha? Né? Lá, por exemplo, o Joel do Rio do Sul, liguei para ele, né? Sim. Não, ele trabalha com bicicletas elétricas, né? E outras bicicletas. E ele me abriu portas, me deu contatos, isso é um exemplo, mas vários exemplos que a gente aproveitou, e eu sempre falo na bisquetinha também, que a gente não pode ter vergonha de pedir, de perguntar, pedir ajuda, né? E assim a gente fez o lançamento através de uma plataforma de financiamento coletivo, onde a gente já pediu ajuda para as pessoas. Cara, eu comprei uma bicicletinha e pode ter certeza que eu gostei pra caramba do produto, a ideia é sensacional, mas talvez eu não tivesse comprado se não fosse por te conhecer. Mas com certeza isso influenciou bastante. Palavra bonitinha para esse negócio de a gente tratar com pessoas da nossa cidade, trazer negócios próximos é cluster. Palavra que eu aprendi no CEGESC também. Como se fosse um cluster, né? E a gente tem micros clusters, às vezes, em cada cidade, né? Sim. Né? Então, claro que aqui a gente está numa região moveleira forte, né? No oeste. Então, a gente tem um cluster moveleiro. Isso facilitou, né? Claro, porque então eu tenho a indústria moveleira, não é móvel, é um brinquedo de madeira, mas que envolve matérias-primas da indústria moveleira, né? E mão de obra da indústria moveleira. Certamente. E outra coisa, Thiago, que eu acho que do design, o Ricardo estava pensando no Thiago, que a gente fala também de usar o design. Hoje, com as tecnologias novas, tu consegue usar o design mais fácil com uma empresa pequena, né? Então, por exemplo, a madeira é cortada num centro de usinagem, é uma máquina cara, de 100, 200 mil reais. Eu não tenho essa máquina, eu terceirizo com alguém que já tem. Né? A impressão, uma impressão na madeira digital, também tem. E, além disso, as próprias redes sociais, né? Que você consegue mostrar os teus conceitos, teu trabalho de design para o mundo todo, quizás, né? Para o Brasil ou quizás para o mundo todo. Então, facilita tu fazer hoje um produto com design, porque tu encontra mais fácil esse teu cliente, né? Um cliente talvez de nicho ou subnicho. Isso auxilia bastante. Certo. Ô Gilson, e aí no associativismo a gente fala muito de desenvolvimento de líderes, né? E pelo menos tu nunca comentaste nas conversas que a gente teve, mas tem gente que se prepara para assumir um cargo público, mas às vezes mas tem outras pessoas que são muito boas, que são grandes gestores, pessoas que tocam muito bem a sua empresa, que dedicam uma parte do seu tempo para associativismo e que em determinado momento acabam recebendo um convite para vir para o meio público, né?
Tem uma coisa que eu sempre comento, que eu trago para mim, que é assim, a gente faz um esforço ao máximo para a gente poder ajudar o meio em que a gente vive, né? Acho que trazendo do empreendedorismo, fazendo com que todo o meio ele se desenvolva, mas existe até certo ponto onde o empresário, onde a entidade privada ela pode atuar. E aí, como agente público, tu pode dar continuidade e ter um outro nível de atuação para ajudar esse meio também, né? Como é que foi essa situação, essa migração para esse meio público? E o que tu carrega, né, desse nosso ambiente privado? A minha ainda eu tô há 6 meses, né? Então tô aprendendo muito ainda, tá? Mas para mim assim eu já tive algumas lições, né? Eu acho que a gente tem que buscar um equilíbrio, né? Então eu acho que é importante esse equilíbrio de vindo mundo privado para o público, mas não é virtude tu ser do privado e ir para o público, e também não é virtude tu ser só do público. O que eu quero dizer com isso, né? Tu tem que equilibrar as coisas, né? Tu não pode falar que o bom é só quem vem do privado. Tem pessoas boas que vêm do público também, e vice-versa, entendeu? E quem vem do privado também tem gente boa, se for ao contrário, não tem só pessoas ruins, entendeu? Então, eu acho que é importante essa junção para ver. Eu aprendi muito, tá? Porque a dinâmica do serviço público é diferente da dinâmica do mundo empresarial. Então, tu tem que tentar fazer esse equilíbrio. É algo assim que eu falo, uma das lições que eu já tive, que eu vou levar para o resto da minha vida, é que antes de criticar o mundo público, daqui em diante, eu vou sempre tentar estender a minha mão para tentar ajudar a pessoa que está no outro lado, porque realmente não é fácil também, entendeu? Não é mamão com açúcar, que nem o senso comum pensa, e talvez até eu pensava. É difícil, tem muita gente boa no setor público e muita gente querendo fazer. Mas a dinâmica, o sistema é diferente, né? Então, aos poucos, também não é de uma hora para outra, aos poucos eu acho que tem coisas que tem que evoluir sim, né? Chegar um pouco mais do mundo privado, mas tem coisas que às vezes que a gente está do outro lado do balcão, a gente não imagina como é, né? Então, isso eu mesmo tenho que às vezes me controlar o ímpeto, né? Porque como sempre fui empresário, sempre fui empreendedor, o empreendedor sempre sai cavocando, digamos assim, né? Quer fazer e vai e faz acontecer, e se não deu certo, tudo bem, etc, né? No público não é bem assim, né? Tu não pode sair cavocando tanto que nem no privado, nesse sentido, que tu não pode às vezes errar, tem outras coisas em jogo, né? No privado, é a minha empresa, eu errei, não deu certo, tal, tudo bem, né? Eu volto atrás e tal. No público é o ritmo é um pouco diferente. Então é algo que eu aprendi assim. Eu acho que tem até como voluntários, eu acho, não precisa nem o mundo privado trabalhar efetivamente como né, como servidor público, mas até estender a mão para auxiliar, né? Eu acho que isso mas é essencial ter o equilíbrio, porque o Estado, o município, o Brasil é um só. Ele não é dividido entre público e privado, né? As pessoas vivem no mesmo ambiente, né? Nas mesmas cidades. Então, acho que isso é algo que a gente tem que sempre buscar esse equilíbrio e escutar, conversar, ver por que as coisas acontecem de uma forma ou outra, entender, né? Entender que tudo que não acontece, às vezes, no privado não é por falta de vontade, né? Ou etc. Isso eu vi muito. E entender também que o outro lado do privado, tudo que se cobra não é porque só estão chorando e querendo coisas, é porque às vezes realmente precisa também. Então, acho que esse equilíbrio é essencial, né? E principalmente se consegue com conversa, né? Com diálogo, porque sinceramente, algo que eu sempre levei para minha vida e levo. Eu acho que, no fundo, as pessoas, todas elas querem o bem, tá? De tudo. Às vezes, uma pensa de um jeito, outra pensa do outro jeito. Mas as pessoas, por natureza, não são ruins, elas são boas, querem o melhor. Só que o meu melhor é diferente que o teu, talvez, né, Ricardo? Né? Então, às vezes, entender, é só sentar e entender, porque as pessoas, no fundo, muitas querem para convergência, que é um mundo melhor, com visões de mundo diferente. Mas a convergência de todos é um mundo melhor, né? Que o mundo dure, que o mundo continue, que as pessoas evoluam, as pessoas tenham melhor condição de vida, etc. E às vezes
se perde energia discutindo, mas a ideia é a mesma, né? Certo. Tem uma frase que o REC falou uma vez, se eu não me engano, a gente estava numa GO, eu não vou lembrar agora qual foi a GO, mas ele falou o seguinte: para ficar bem, você deve ouvir os dois lados. Que é mais ou menos isso que tu estás falando, né? O ideal é que a gente consiga unir as pessoas que fazem parte do meio público com as pessoas que fazem parte do meio privado, justamente para a gente chegar numa concepção de ideia, né? Eu digo assim, carregar a experiência do meio privado para o meio público, no sentido de que no momento que tu vai montar um projeto, né, tu já tem uma experiência daquilo que tem necessidade. E também, normalmente, quem vem desse meio, também ele tem uma carga, uma preparação para assumir esse posto, né? Nesse sentido mais que eu quero dizer. Isso, Ricardo, eu concordo contigo, e nesse sentido também, eu acho que quem vem no meio privado, tu sente as dores lá no dia a dia de uma forma diferente, né? Tu tá mais próximo aonde que acontece as coisas, né? E isso é importante, eu acho, do meio privado levar para o público, né? As dificuldades de qualquer coisa que seja feito no serviço público, quem está no privado, às vezes, eu acho que sente mais forte, mais rápido os impactos, né? Então, eu acho que isso é importante levar para nesse sentido, né? Perfeito. Gilson, eu queria te fazer uma pergunta. Você, Jéssica, a gente tem aquela pergunta, o que eu faria se voltasse no tempo, mas eu queria te fazer uma pergunta um pouquinho diferente. Eu queria saber o que te inspira, o que te move. Difícil. Meu filho, eu acho, sabe? Né? Depois que a gente é pai, assim, tu também é pai faz pouco tempo, né? Eu acho que me inspira isso. 2 anos já, cara, nem é tão pouco tempo, é uma estrada. Mas eu acho que ser pai ou mãe mostra realmente o que vale a pena ou não no mundo, não com relação a dar uma carga para a criança ou não, mas a gente mesmo como ser humano, né? Então, eu acho que, para mim, isso me inspira, né? Querer fazer o melhor, querer fazer algo que realmente faça sentido para mim e para minha família, né? Isso é uma luta que a gente tem diário, porque às vezes a gente faz muito mais do que os outros querem, né? Então, apesar de parecer ser um pouco individualista, né? Pensar no eu e na família, mas eu acho que a gente precisa pensar nisso também, o que faz bem para a gente. Se a gente pensar em nos lapidar e fazer o bem para a gente, consequentemente a gente vai estar fazendo o bem para o outro, porque a gente tem que estar bem consigo mesmo, né? Então, enrolando um pouco, né? Mas é mais ou menos isso, né? Fazer coisas que eu acredito que eu não vou me arrepender, isso que me inspira, né? Pensar em fazer coisas que eu não vou me arrepender depois de ter feito, né? Por mais que talvez erre, né? Sejam caminhos errados, mas que pelo menos tento buscar. E o desafio também me inspira, né? Eu acho que isso é um pouco do empreendedor, assim, né? Buscar coisas novas, não ficar na zona do conforto, que daí tu vai acaba te inspirando e acontecendo. Só vai aprender se tu fazer algo novo, senão tu não vai aprender, né? Então, algumas questões nesse sentido, assim. Legal, Gilson. Vocês querem deixar mais algum ensinamento, fazer mais alguma consideração agora? As palavras finais? Não, agradecer, né, Ricardo, né? É um prazer estar podendo falar aqui para o canal de vocês, tá? A gente está sempre à disposição. Então, quando quiser trocar ideias, alguém ou alguém do seu público também, a gente está sempre de pé e à ordem, né? Sempre para fazer o que precisa, o que as pessoas tentar auxiliar dentro da nossa capacidade, né? Então, e assim, eu acho que o recado que eu gosto de deixar é que não ter medo de pedir quando quiser fazer algo, né? Tem intenções boas, vai lá e bate na porta das pessoas, pergunta, pede ajuda, daí mostra que a pessoa te deu um voto de confiança e, claro, não queima esse voto de confiança, né? Mas eu diria isso, pedir, olhar o que o mundo, a gente sempre fala aqui na empresa, que a gente tem uma frase que é o futuro é óbvio, tentar ver realmente, porque não é difícil a gente saber o que vai acontecer, né? Se a gente refletir bem, né? Para que lado o mundo empresarial está indo. Então, e assim, eu acho que tem muita oportunidade por aí.
E o Brasil ainda é uma terra de oportunidades. Eu acho que a gente está num local assim que o Brasil tem muito para crescer, é muito carente em muitas coisas ainda, e o empreendedorismo, o empresário pode ser um solucionador nesse sentido, né? Buscar uma solução para as pessoas e, com isso, também ter seus negócios saudáveis, né? Tanto financeiramente como intelectualmente. Sensacional. Verdade, como tu mesmo falasse ali, né? E, na verdade, eu vou te parafrasear, mas eu vou um pouquinho além, né? A empresa só é boa se for boa para quem trabalha nela, assim como as cidades, assim como o país, enfim. Gilson, quero realmente te agradecer, muito obrigado por compartilhar um pouquinho desse teu conhecimento, essa tua experiência com a gente. Isso eu acho extremamente rico a gente aprender com quem já aprendeu, por quem já passou por diversos desafios. Essa situação de encerrar um negócio, abrir outro negócio, agora, na verdade, vários outros negócios, como tu falasse aí, né, durante toda essa tua vida empreendedora. Mas realmente, cara, te admiro pra caramba, te considero um grande amigo e muito obrigado aí por toda essa tua história. Obrigado, Ricardo. Um abraço para a Carol também, tá? Tudo de bom para vocês. Sucesso. Valeu, Gilson. Um abraço. Muito obrigado. Pessoal, se curtiram aí, dá um joinha aqui nesse vídeo. Continuem seguindo outros vídeos nesse nosso canal. E até a próxima História Empreendedora. Valeu, um abraço.